a China está com 1,4 bilhões de habitantes, mais ou menos, segundo o censo de 2023. Segundo também o censo de 2023, a África está com 1,2 bilhões de habitantes. A África subsaariana, não a África completa. 1,2 bilhões de habitantes. A África é uma população muito próxima à da China. Mas a tendência é que em 2050 a população da África chegue a 2 bilhões de habitantes. 2 bilhões de habitantes. Enquanto que a população da China verifica um declínio, sendo já ultrapassada pela Índia, agora em 2023 e 2024 e 2025. Pelo terceiro ano consecutivo, a Índia é o país mais populoso do mundo. Ok, mas qual é a projeção para 2100 a nível da população africana? A população africana, para 2100, se projeta uma população de 3,44 bilhões de habitantes. Ou seja, é possível que até 2100 a África seja o continente mais populoso do mundo. Mas o que é que isso tem de especial? É um orgulho, é bom para os africanos ter 3,44 bilhões de habitantes pobres? Não, não é bom. Mas, se tivermos 3,44 bilhões de habitantes de classe média, teremos o continente mais poderoso do mundo. Seremos uma potência mundial. Seremos a maior economia, ou uma das maiores economias da África. Com esse nível de população, com esta quantidade demográfica, não há continente com maior consumo, que terá maior consumo do que o continente africano. Ou seja, é de interesse das grandes empresas, como a Tesla, como a Google, como a Oracle, como a Toyota, como a Adidas, como a Nike, como a Nestlé, como todas as outras empresas, é de interesse dessas empresas que a África se torne um continente forte a nível da classe média, porque estarão a expandir os seus negócios. Uma classe média forte e robusta em África, constituída por 3,44 bilhões de habitantes, significa também um mercado muito maior para a venda desses grandes produtos, dessas grandes empresas. E aí significa mais dinheiro para essas empresas, mais enriquecimentos para os mais ricos, mas também significa um grande desenvolvimento para a África, porque com todo este nível de consumo, será necessário que a maior parte dos produtos sejam produzidos em África. Para que isso aconteça, os africanos têm que estar preparados. Os governos africanos têm então que começar a criar as infraestruturas de base, como energia, como linhas ferroviárias, como linhas rodoviárias, como transportes aéreos, como transporte de energia, como telecomunicações e outras infraestruturas de base. E deve principalmente investir na mão de obra qualificada, qualificar os seus jovens, ter mais universidades de com bom nível de ensino e formar técnicos de base, técnicos médios, técnicos profissionais bem qualificados a nível de instalação de equipamento, a nível de troubleshooting, que é resolução de problemas ou reparação de equipamentos e sistemas, a níveis de operação de máquinas, para podermos então atender a demanda quando essas fábricas forem implantadas ou começarem a ser implantadas no continente africano. Quando começarmos a receber estes grandes investimentos. Não há outra saída. O futuro da economia global está em África. O grande mercado de escoamento das grandes empresas está em África. A grande futura fábrica do mundo está em África.
O que é que temos que fazer para podermos receber todos esses investimentos a nível de implantação de fábricas, principalmente? Devemos inventar a roda? Não. A roda já foi inventada. É só vermos como fizeram a roda. Ou seja, olharmos para o modelo chinês. Por que que a China se tornou a fábrica do mundo? Porque era o país mais populoso do mundo, verdade. Porque tinha a mão de obra mais barata do mundo, verdade. Porque criou as infraestruturas de base que eu citei, a nível de energia, a nível de ferrovias, a nível de rodovias, não é? A outros níveis. E vamos lá comparar com a África hoje. Ok, até 2100, até 2050, a África vai ter a mão de obra, ou seja, a maior demografia, maior população mundial. A África já tem a mão de obra mais barata do mundo. 2. O que falta em África que a China fez? Criação das estruturas de base. Falta agora, e somente, que os governos africanos criem as estruturas de base e automaticamente, sem esforço nenhum, de forma totalmente natural, os investimentos vão ser canalizados para a África. Essa e outras questões, esses e outros assuntos, essas e outras macas serão debatidas aqui, serão discutidas aqui, serão apresentadas aqui no nosso podcast. Muito boa noite. Muito boa noite. Chaleno Kiambote.